Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um convidado especial. Nós vamos falar como é a escola aqui em Portugal. Eu tenho recebido várias mensagens de mães que estão vindo para Portugal, que estão de mudança, né? A família que está de mudança, e uma das grandes preocupações é a escola do filho, a adaptação, como que as crianças são tratadas aqui na escola. Me parece que a mídia, né, tá mostrando muito maltrato nas escolas. Eu, sinceramente, eu não sei, tá? Porque eu não assisto televisão, então eu não sei. Eu só sei o que eu escuto, o que falam, mas eu aqui na escola eu nunca vi ninguém, eu assim, pessoas que eu conheço, eu nunca vi ninguém comentando que foi maltratado ou alguma coisa assim, tá? Então, tudo que eu escuto é porque alguém me perguntou ou que ouviu na televisão. Eu não assisto televisão. Eu não gosto de televisão, porque televisão só mostra as tragédias, não mostra, geralmente não mostra coisa boa, né? Mostra só as tragédias e isso interfere muito no nosso humor, na nossa energia. E eu não tenho, além de eu não ter tempo, eu não tenho interesse em assistir televisão justamente por isso, porque eu não quero que nada interfira na minha paz, na minha positividade, na minha forma de pensar. Eu acho que cada um tem uma história para viver, cada um tem uma realidade e não é porque tem pessoas sofrendo que eu tenho que sofrer também. Eu acho que cada um tem o seu momento. Por exemplo, escolas, a minha opinião com relação a maltrato nas escolas, eu acho que isso daí pode acontecer em qualquer lugar do mundo, porque o ser humano é igual. O ser humano, nós somos todos iguais e todos diferentes, né? Somos iguais porque somos seres humanos, porque temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Temos amor, temos ódio, temos raiva, temos ciúmes, temos inveja, temos medo, inseguranças. Então, esses sentimentos, essas emoções são comuns a todos os seres humanos. Apesar de cada um ter o seu DNA, cada um ser único, somos todos iguais. Vocês concordam comigo? Se concorda, escreve aí depois, tá bom? Quero saber se vocês concordam que nós somos todos iguais e ao mesmo tempo todos diferentes. Somos iguais, filhos do mesmo pai, somos irmãos perante a Deus, para quem acredita, né? E ao mesmo tempo somos todos diferentes, cada um tem um DNA, cada um tem um cérebro, uma mente, enfim. Eu nunca vi, eu acredito que pode acontecer em qualquer lugar do mundo onde tem seres humanos, pode ser bullying, pode não ser bullying, pode ser uma pessoa maldosa, pode ser uma professora mal preparada, tudo pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Aqui em Portugal, o meu filho, quando chegamos em Coimbra, ele teve uma certa dificuldade para se adaptar na escola, porque meu filho, no Brasil, em São Paulo, ele estudava desde 1 ano e 8 meses na mesma escola, até completar 6 anos, ele sempre esteve na mesma escola. Então, todos conheciam meu filho. Meu filho era conhecido por todo mundo, ele tinha um monte de amiguinhos. Então, quando ele chegou aqui em Portugal, que foi em Coimbra, ele já chegou um rapazinho de 7 anos. Então ele era um a mais na turma, um a mais na sala de aula, um rapaz já. Não ia ser tratado como um bebê e nem com beijinho, ninguém conhecia ele. É só se colocar no lugar do outro para a gente entender, não é isso? Mesmo lá no Brasil, em São Paulo, se eu mudasse meu filho de escola, ele iria ser tratado como um rapazinho, não ia mais ser com beijinhos, com aqueles mimos, aqueles agrados que ele tinha lá naquela escola, né, natural. Então, quando meu filho chegou em Coimbra, ele estranhou muito, claro, porque está num país diferente, já não entende tudo, apesar de ser português, não dá para entender tudo, né? E ele demorou muito para se adaptar, até um dia que ele chorou muito, né? Eu perguntei para ele se ele estava feliz. Eu tinha a impressão que estávamos todos felizes, que meu marido estava feliz porque meu marido estava estudando, que meu filho estava bem porque meu filho estava estudando. Então eu estava feliz porque via meu marido e meu filho feliz. Só que no fim, no fundo, descobri que meu filho não estava feliz. Quando eu comentei com ele, ele começou a chorar e falou que não gostava da escola, que não gostava de Portugal, que queria voltar para a escola do Brasil. E eu insisti, ele acabou falando. Eu vou chamar ele aqui e vocês vão ouvir direto da boca dele. Davi!
Então, meu filho vai falar agora, vocês vão ouvir da boca dele. Eu deixei para gravar o vídeo só agora, depois que meu filho chegou da escola. Já está um pouco noite, já está até noite, já são 6 horas, 18 horas, né? Para o meu filho poder falar da escola, para vocês ouvirem da boca dele. Eu estava brincando com um amigo meu, como, por exemplo, sei lá, o Gaspar, ou estava brincando com muita gente. O Gaspar, Miguel, muita gente chama. Era bem diferente do Brasil, né? A língua era muito diferente e tal. Tinha, assim, um jeito de falar diferente, alguns Sotaque, expressões. expressões. Tá, mas ela era... coisa que ela sempre fazia, que me deixava muito irritada. Que antigamente era um cristal. Qualquer coisa que tocasse em mim, eu já... Você era um cristalzinho, agora não é mais. Qualquer coisa, eu já começava a reclamar. Qualquer coisinha que tocava em mim. Eu cheguei aqui pensando que todo mundo ia ser legal, todo mundo ia ser amigo. E bem no primeiro dia de aula que eu cheguei na escola, não na escola de Coimbra, sim na escola de Porto. Não, nós estamos falando de Coimbra. Sim, mas quando eu cheguei no primeiro dia da escola do Porto... De Vila Nova de Gaia, você está falando? De Gaia, sim. Onde você estuda hoje, Junqueira. Ah. Sim. O João, que chegou um tempo depois, lá pra novembro, ele foi, e bem no primeiro dia que ele foi pra escola, ele fez a brincadeirinha do isqueiro comigo. Todo mundo gosta dessa brincadeira, E então, quando né? ele foi dar um tapa na cara, eu desviei. Fala da professora, o que você não gostava que ela fazia em você e você não gostava e não contava pra mamãe. Era que a professora tinha uma mania que eu sempre era muito desatento. Eu ficava aqui, ficava olhando pra cima. Ao invés de eu escrever e ficar passando o que ela estava escrevendo no quadro. Você ficava assim distraído. Distraído, brincando com o lápis, com a borracha, com o dedo. Daí ela te acordava. Aí ela chegava aqui na minha cabeça e fazia: vai, Davi, Acorda, trabalha. trabalha. Era sempre assim: trabalha. E por que você não gostava? Porque me incomodava. Me incomodava chegar aqui. Nada, eu tava aqui. Do nada, você fala alto, do nada. E eu tomava um susto. Eu tava aqui assim. Eu Você assusta, Uma vez, né? sabe o que aconteceu lá em Coimbra? Eu tava andando, eu assustei com o meu próprio reflexo no espelho. Gosta dela hoje? Porque quando você fala da professora, você fala com tanto carinho dela. Por quê? Porque depois disso, ela começou a tentar me ajudar muito. Nunca mais fez nada disso comigo. Foi lá naquela escola que eu aprendi a letra cursiva. Quando você chegou todo o primeiro ano, já tinha aprendido, não é isso? E foi ela que te ensinou isso? Depois daquele meu primeiro mês lá, todo mundo já queria começar a se enturmar comigo. Todos os meninos já não estavam mais assim com essas brincadeiras, já queriam ser mais legais. E eu sempre ia lá e pedia pra brincar, e eles deixavam, eu sempre brincava com eles. Mas quando chegava o Afonso, se chegasse o Afonso... Eita, Afonso, isso vai ficar pra história. Se chegasse o Afonso, pimba, ia-me embora. Então, gente, o que eu percebo é que a adaptação foi do Davi e da escola também, porque depois de certo tempo eles procuravam pelo Davi para fazer amizade. Então é assim, você está recebendo um estranho, né? Então, para quem chega é muito mais difícil, porque está chegando sozinho. Agora, para quem está recebendo um estranho, também você quer conhecer. O que eu percebo é assim, tá? O Davi, ele não gostava que a professora fazia assim, né? Acorda. Assim, eu tava aqui. Mas ela fazia isso, não era por mal, era uma forma de chamar a atenção da criança, que ela também não via maldade nenhuma. E eu também não vi maldade, mas eu vi que meu filho não gostava, né? Então eu procurei a professora e fui bem sincera com ela, e ela nunca mais fez, e a partir daí, e ela passou a dar muita atenção pro Davi, ela cuidava, ela me mandava bilhetinho. Quando o Davi não estava bom, a letra do Davi estava muito feia, ela escrevia para mim. Sempre foi feia. Sempre, mas o Davi aprendeu muito. Lá pro quinto e pro sexto ano, a minha professora do quarto ano disse isso hoje. Não hoje, mas disse isso aí há uns dois dias atrás, lá pela segunda ou terça-feira. Ela me disse que no quinto e no sexto ano, a nossa letra, ela ia virar a nossa própria letra. Seria uma letra que nós próprios usaríamos. Para sempre. E seria a nossa letra. Que ninguém mais iria cismar com a gente por causa disso. A gente, no início, na escola, a gente teria de aprender, mas depois do primeiro ciclo, né, que é do primeiro ao quarto, quer dizer, tudo que você tem que melhorar, você tem que melhorar nessa fase. Quinta, sexta, sétima... no segundo ciclo já não vão mais pegar no pé por causa da letra, né? No segundo ciclo, todo mundo não ligam. Então é isso. Eu percebo que a professora ela fez o possível para colaborar com o Davi, depois que eu conversei com ela. E o Davi passou a gostar muito da professora. E eu também, eu respeito muito a professora. Ela era uma senhora já, ela tinha 60 ela era um ano anos. mais velha que você.
E essa professora, ela imagina, né, com 60 anos dando aula para criança, não deve ser fácil, porque criança não é fácil, né? Aquele monte de criança, né? Não deve ser fácil. E essa professora, ela ensinava a didática dela, o Davi aprendeu muito com ela. Eu estava muito satisfeita com a escola lá de Coimbra. E depois, mudando para Vila Nova de Gaia, foi minha preocupação também, né? Ai, agora que meu filho está adaptado, que ele já tinha um monte de amiguinhos lá em Coimbra, que ele já gostava da escola, da professora, vamos mudar para Vila Nova de Gaia. Outra preocupação. A mãe fica sempre, a mãe se preocupa muito, né? A mãe fica preocupada demais e a mãe é que tem que se adaptar, não a criança, né? Porque na verdade a mãe sofre mais do que a criança. A criança, dependendo da criança, ela se adapta rápido. E aí fala, Davi, como uma foi coisa que eu aqui em sei, Vila Nova de Gaia? se vocês perceberem que eu toda hora tô assim, sempre fazendo esse movimento. Um sapo, tá sempre escutando um assim, sapo na boca do parecendo um sapo Davi? assim, sempre fazendo isso, não com a boca, mas sempre, vocês sempre vão ver aqui descendo alguma coisa, é porque eu tenho muita saliva na minha boca. É, o Davi tá com saliva, tenho que- excesso de eu tenho saliva. que Ele não engolir. tinha, começou agora, gente. Nós passamos com a ortodontista dele, porque ele usa aparelho noturno. E eu conversei com ela, perguntei para ela por que, que ele tá salivando tanto, parecendo cachorro. E ela falou que é justamente por causa do problema dele, da musculatura. Agora eu vou levar o Davi para fazer terapia da fala. Então ele, agora toda vez que ele vai engolir, ele faz assim, ó. Ele engole com essa força que dá para até prestar. Agora fala. Agora vamos falar de Junqueira, aqui a escola de Vila Nova de Gaia. Como que foi? Foi normal, quando eu cheguei lá, era, era uma escola nova, né? Eu não conhecia nada. Até hoje na escola tem uns lugares que eu não conheço, Os lugares uns lugares que eu não conheço. mais rápido para se adaptar do que Coimbra? Foi mais difícil? Mais Como rápido. que foi? Foi mais rápido e mais fácil. Foi meio difícil, porque não foi igual lá no meu primeiro dia de aulas lá em Coimbra. Que todo mundo chegou em mim e perguntou: qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Chegasse um trombolho de umas 50 Ah, ela não dá trabalho de casa e nem faz provas. E nem faz provas. É um esquema totalmente diferente Ela- que eu é que e tive ela- que me adaptar. E ela faz uma coisa que ela faz projeto. Né? É, são as crianças que fazem em grupo, né? Elas apresentam trabalhos lá na frente, que eles chamam de É projeto. basicamente isso. Ó, eu gosto de um tema, por exemplo. Eu adoro estudar sobre tsunamis, sabe? Terremotos. Não é terremotos, mas sim. Desastres, Aqui em Portugal desastres chamam de naturais. sismos. Sismos? Sismos. Sismos são. E eu gosto de estudar isso. A professora, como isso aí não tá no plano escolar, né? Que a professora tem que dar no quarto ano, né? Como não tá no plano, Uhum. ela vai e do mesmo jeito ela assim fazer algumas coisas que estão no plano. Por exemplo, o tsunami não tá no plano, mas os sismos estão. Sismos é desastre Ela natural. adapta, então, né? Ela adapta e também ela faz assim algumas coisas, algumas perguntas geográficas mais ou menos que dá pra que entram realmente no coisa. Então, pelo que eu percebo dessa escola, essa professora ela tem um método totalmente diferente. Eu fui para uma reunião com ela e ela me mostrou os trabalhos que eles fazem. Então, assim, as crianças se sentem mais assim, com mais autoridade, ela dá mais autonomia para as crianças vão lá na frente, fazem desde cedo já começando a falar como se fosse em público, né? Porque eles já falam lá na frente, já fala com a classe, apresenta trabalhos, como se fosse um seminário. É um método totalmente diferente e que eu respeito muito e que eu acho muito interessante essa forma dela ensinar. O Davi gosta muito, sempre motivado. Ela não dá TPC, eu estranhei muito, porque lá em Coimbra eu ficava com o Davi tinha dia que eu ficava até às 11 da noite ajudando o Davi com TPC. Aqui não tem TPC, mas ela tem o método dela que eu respeito muito e que as crianças aprendem, o Davi aprende muito, eu vejo muito a evolução do Davi Uma coisa também. que a gente tem assim, uma coisa assim retangular chamada de diário de turma. O nosso diário de turma, ele sempre é utilizado para fazer o seguinte. Tem aqui, são 4 categorias. Aqui tem uma folha A4, que é o gostei. A gente escreve as coisas que a gente gostou na semana. Aqui é o não gostei, as coisas que a gente não gostou e que a gente quer conversar sobre isso. O fizemos, que é as coisas que a gente fez, a coisa mais inútil que existe na sala de aula. Ninguém nunca usa aquilo.
E o propomos, que é alguma coisa que a gente quer adicionar na sala, alguma coisa que a gente quer fazer, alguma coisa que a gente quer trabalhar. É isso aí, é pra isso que funciona o diário de turma. E todas as sextas-feiras, à tarde, nós organizamos assim, um mesa assim, um quadrado assim, e 2 mesas vão assim pra frente. E nessa mesa fica o presidente, que vai ler o diário de turma, vai ler, por exemplo, aqui, que o Rodrigo tivesse me chutado dentro da sala de aula, Davi. E aí o Davi, ele levanta a mão, no caso, isso aí não aconteceu, mas só um exemplo. Ela só tá ali, só por organizar, ela nem sequer não avaliar, que avaliar, ela não avalia assim, não, né? Ela tá lá apenas pra ver, pra caso aconteça alguma Pra coisa. dar um suporte, né, pra vocês. Pra, por exemplo, o Gustavo, que é um menino assim, todo... Ele vai lá e ele fica assim, qualquer coisa ele já fica todo vermelho, igual um tomate, todo cheio de raiva. Todo já querendo bater em pessoas. Ô, louco! Que É violência. verdade, velho. O que eu ia fazer? É verdade. Então, agora fala outra coisa, Davi. Não, pera. Eu ainda não acabei. E aí, quando ele tá lá, ele começa assim. Então, o que? Eu não posso mais fazer isso? E aí, quando ele começa a ficar assim, a professora ela já começa a dizer, Gustavo, para! Já começa assim, por ordem. Né? Por ordem na sala, tá Sim. certo. Precisa, né, Davi? Sim. O presidente que lê as coisas do secretário, que escreve, por exemplo, no propomos, proponho fazer bolachas de carnaval, Davi, por exemplo. Aí vai até basicamente um papel. O Davi propôs que nós fizéssemos bolachas de carnaval. E é pra isso que serve o secretário, pra escrever a ata. O secretário ele não tem muita função, que todo o resto da sala Tá, também tem que tá escrever. bom. Agora fala da comida. O Davi, gente, aqui Lá em Vila Nova de Coimbra, Gaia, a o Davi. comida é Peraí. O Davi entra às 8h30, eu levo o Davi às 8h30 na escola e pego às 17h30, tá? Então ele tem aula até às 15 direto, né? Que é o curricular. Depois eles têm a EC, que é atividade extracurricular. É música, ciências, teatro, artes Artes. e educação física. Educação física. E aqui eu Lá em pago a Coimbra. refeição, tá? Em Coimbra eu não pagava nada. Aqui em Vila Nova de Gaia eu pago média de 27 euros por mês, tá? Acho que dá 1,40, 1,45 por dia, tá? É direito ao almoço, ao lanchinho da manhã, ao lanchinho da tarde. Era criança lá, sabe o que deram pra gente? Hambúrguer. Não tinha nem recheio direito ao hambúrguer, sabe o que era? Era um pão desse tamanho, tamanho do prato, pão, gigantesco pão, e a carne era desse tamanho. Era isso. Então, Era basicamente gente, um monte cortada no meio ali, enquanto o pão era do tamanho, sei lá. Ele nunca reclamou comigo que obrigavam ele a comer, então eu nunca vi isso um problema. Tem as Todo mundo- estratégias, vamos ver a estratégia do Davi. Uma estratégia que quem me ensinou foi a primeira pessoa que interagiu comigo na escola de Coimbra. Foi o Thiago, se eu não me engano o nome dele. Foi. E na época eu era do primeiro e ele era do quarto. Foi. E ele me ensinou uma coisa. Que eu fui e todos os dias tinha sopa pra eu beber. Isso era pra beber e comer, né? Mas você gostava da sopa? Lá todo mundo dizia que a sopa não era muito boa. Já eu até que gostava. E uma coisa que o Thiago ele me ensinou era que a gente pegava a colher e a gente ficava assim rodando a sopa e passava assim. Que aí parecia que a gente e pegava assim a sopa com a colher e passava assim nos lados. Aí parecia que já tinha bebido muito, mas nem sequer tinha bebido nada. Ficava assim sujo dos lados e parecia que já tinha bebido muito. Foi isso aí que ele me ensinou. Eu nunca fazia isso porque eu gostava da sopa. E eu faço isso até hoje. Sabe o que é? Eu venho e ao invés de eu comer com a colher, isso aí demora 2 horas. Eu pego assim. Eu vou e eu fico assim bebendo a sopa. Ele bebe a sopa na bola, na tigelinha, né? É. E agora, tá, mas olha, gente, eu nunca vi isso um problema, o Davi nunca se queixou comigo por causa disso, tá? Eu nunca fui na Não escola... reclamou. Se ele queixar é reclamar. Ele nunca reclamou. Eu nunca fui lá na escola para falar, para não obrigar o Davi a comer. Não via problema nisso, porque o Davi nunca reclamou disso, tá? Então, a única coisa que me chamou atenção lá foi esse da professora, que eu fui lá, falei com ela e resolveu. Com relação à refeição, o Davi comia lá, eu não levava almoço e ele não ia almoçar em casa e comia na escola. E tinha iogurte, tinha maçã, tinha pão. Tinha só a refeição que o Davi falava, que o arroz estava gelado, que estava muito O papa. arroz ele sempre era Enfim, um arroz empapado. Às vezes tinha, sabe o quê? Era uma batata. A única coisa que eu gostava de prato principal era batata. então, E aqui... você já tinha perguntado qual que era a minha técnica que eu usava pra não ter que comer o arroz empapado.
Eu ia, tirava, assim com o garfo, o arroz empapado, né? Fazia ele parar de ficar empapado. Depois, por exemplo, ó, tinha uma coisa que eu não gostava. Lá no prato tinha esse pedaço de carne. Eu comia um pouco do arroz, pegava a minha carne, punha aqui, tirava com a faca, aí pegava o arroz e cobria a Estratégia, carne. enganava as mulheres da cozinha. Bom, acho que funcionava, né? Porque ele nunca reclamou, né? Dificilmente eu era pego. E nunca a escola reclamou comigo também, então. E sabe, às vezes na hora da fruta, né, da sobremesa, normalmente sempre era fruta, mas raramente tinha ou uma fruta diferenciada, como melancia, ou abacaxi, ou ananás, como dizem aqui em Portugal. Ô, Davi, fala daqui de Junqueira agora, vai, rapidinho. Tem também E a aqui comida é iogurte. toda muito boa, assim. Ele gosta, no geral, ele gosta da comida aqui em Vila Nova de Gaia. Falando nisso, hoje teve uma comida nova pro lanche. Hoje teve um recipiente, só que era de fruta, de todas as frutas. Certo. Frutas. Então tá bom, Davi. Então, mamãe agradece você por essa entrevista maravilhosa. Olha, gente. Pessoal, eu vou aparecer muito no canal. Eu sempre quero aparecer. É que o Davi estuda. Não, não é que eu não deixo, é que o Davi estuda, né? E geralmente eu gravo nas quartas-feiras, é o dia que ele tá na escola, porque fim de semana eu tenho um monte de coisa para fazer, e daí não dá tempo, e às vezes eu deixo para editar no sábado. Então não dá tempo para o Davi chegar. E eu gosto de gravar durante o dia por causa da luz natural. À noite já fica mais difícil. Então é isso, gente. Eu espero que tenha acalentado o coração de vocês, mamães. Não vejo isso um problema, isso aí não pode ser não faz sentido desistir de mudar de país ou por causa dessa preocupação, tá? Maltrato tem, mas eu acredito que seja caso isolado, assim como no Brasil também tem, né? Eventualmente eu ouvia também na escola, todo mundo, né? Ouve, né? Na escola, em creche, mas é assim, é conversar bastante com a criança, é perceber se a criança não está gostando, por que ela não está gostando, e ir na escola, ser sincera com a professora, né? Conversar com a professora, pedir, falar para ela, né? A professora vai entender, porque geralmente elas são mães também, né? E vai entender que é uma mudança de cultura e com certeza vai estar colaborando também com a adaptação da criança. É assim que eu vejo, não vejo como uma preocupação, não. É uma preocupação porque é geral, normal, eu também me preocupo com o Davi. O Davi vai para a escola, eu sei que ele gosta da escola, eu sei que ele gosta da professora, que ele gosta dos amigos, mas eu sei que pode sair uma briga, eu também tenho minhas preocupações e entrego para Deus cuida dele, porque o que nós não temos controle, a gente deixa para Deus, né? Não está sob meu controle, então eu deixo nas mãos de Deus e Deus cuida. É assim que eu vejo, tá? Então eu espero ter ajudado um pouco, ter acalentado o coraçãozinho de vocês, que vocês fiquem tranquilas e venha com fé, coragem. É só ter fé, coragem, ter certeza do que está fazendo e tudo vai dar certo, tá bom? Muito obrigada, me sigam no Instagram, é o @lourenco_nilda em Portugal, lá eu posto bastante sobre Vila Nova de Gaia. Muito obrigada, façam seus comentários, eu adoro ler os comentários de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo que eu vou aparecer. Eu vou aparecer com mais frequência. Eu vou fazer você gravar comigo. Eu vou gravar com meu filhote. Tchau!